Esse carro não é pra gente como você. Vai devolver antes que a polícia chegue? O sol batia forte no estacionamento quando a Lamborghini Urus amarela parou entre duas vagas, chamando atenção como sempre. O motor ainda estava quente quando um casal atravessou a faixa de pedestres apressado, passos duros, olhos cravados no carro. O homem fechou o punho. A mulher cruzou os braços. Nenhum dos dois olhou para o rosto de quem tinha acabado de descer do veículo. A aproximação foi seca, sem cumprimento, sem hesitação. A mulher foi a primeira a falar, a voz carregada de desprezo, como se estivesse corrigindo algo fora do lugar. Disse que aquele carro não era para gente como ele. O homem deu um passo à frente, apontou o dedo e avisou que a polícia já tinha sido chamada, que seria melhor devolver antes que as coisas ficassem piores. Ao redor, algumas pessoas diminuíram o passo. Outras fingiram não ver. O som distante de carrinhos de supermercado misturava-se ao silêncio pesado que se formava. O dono da Lamborghini não elevou a voz, não gesticulou, não tentou explicar nada. Ficou ali, parado, segurando a chave do carro, enquanto era tratado como um intruso no próprio patrimônio. A convicção do casal era absoluta. Eles falavam alto, repetiam acusações, como se a repetição pudesse transformar preconceito em verdade. Para eles não havia dúvida, apenas certeza e pressa por punição. O tempo começou a correr de forma estranha, cada minuto esticado pela tensão. 7 minutos pareceriam um pouco depois, mas naquele instante já eram suficientes para deixar claro que aquilo não era um mal-entendido. Era uma escolha. E enquanto o casal aguardava a chegada da polícia, seguro de que tinha razão, a cena caminhava silenciosamente para um desfecho que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O barulho das sirenes cortou o ar como uma lâmina. O casal se virou imediatamente, como se a confirmação de que estavam certos viesse em 4 rodas, com luzes vermelhas e azuis refletindo no capô da Lamborghini. A mulher ajeitou o cabelo. O homem estufou o peito. Estavam prontos para colaborar com a autoridade, certos de que tinham feito sua parte para manter a ordem. O homem negro ainda não tinha dito uma palavra. Continuava parado ao lado do carro, com a chave pendurada entre os dedos. Não se mexia rápido. Não fazia movimentos bruscos. Respirava fundo, tentando manter o controle sobre o próprio corpo, como se cada gesto seu precisasse ser ensaiado para não ser lido como ameaça. O policial desceu da viatura com postura rígida. Um homem branco, aparentemente em seus 40 anos, mão próxima ao coldre, olhos varrendo a cena. O casal correu até ele. Falavam ao mesmo tempo, atropelando palavras, apontando. Diziam que viram tudo, que ele claramente não era o dono, que tinha saído do carro como se fosse dele, mas o jeito deixava claro que não era, que tinham certeza. O policial assentia, mas os olhos estavam fixos no homem ao lado da Lamborghini. Os segundos ficaram mais densos. A mão dele ainda estava no bolso da jaqueta, onde tinha guardado o documento do carro, mas ele não ousava tirá-la de lá sem ser autorizado. Aprendeu isso cedo demais e reaprendeu com a vida. "Senhor, por favor, afaste-se do veículo", disse o policial com a voz firme, mas sem gritar. Ele obedeceu. Deu 2 passos para trás. Ergueu as mãos devagar, mantendo a calma no olhar. Sabia o que aquela situação significava. Não era a primeira vez que era confundido. Mas era a primeira vez que envolvia uma viatura, um casal histérico e o próprio carro sendo tratado como cena de crime. "Qual o seu nome?" perguntou o policial. "Caio. Caio Santos." "Documento de identidade? Está no bolso esquerdo da jaqueta. Posso pegar?" O policial hesitou por meio segundo. Depois assentiu. Caio tirou a carteira com movimentos lentos e entregou. Em seguida retirou o documento do carro. A mesma mão que pilotava aquela máquina de 700 cavalos agora tremia levemente. Enquanto o policial conferia os dados, o casal se aproximou mais uma vez. "Ele está inventando isso, pode ser falsificado", insistiu a mulher. "Esse carro vale mais que a casa da minha irmã, por amor de Deus!" exclamou o homem indignado.
O policial levantou uma das mãos pedindo silêncio. Os olhos corriam pelas informações. Nome, CPF, placa, proprietário. Tudo batia. O silêncio que caiu logo depois foi denso, incômodo. O casal percebeu que algo não estava indo como esperavam. Senhor Santos, disse o policial, o carro está no seu nome. Peço desculpas pela abordagem. Recebemos uma denúncia. Caio não respondeu. Apenas olhou para ele, depois para o casal. A mulher recuou um passo. O homem apertou os lábios. Denúncia de quem? Perguntou Caio, a voz calma, mas cortante. O policial olhou para o casal. Nenhum dos dois respondeu de imediato. A gente só queria ajudar, murmurou o homem. Ajudar quem? Devolveu Caio. Vocês olharam para mim e decidiram que eu não podia ser dono de algo assim. Foi isso? A mulher desviou o olhar. Pela primeira vez, não tinha nada a dizer. Sabe o que mais me incomoda? Continuou Caio, ainda sem elevar o tom. Não foi só o que vocês disseram, foi a forma como disseram, a certeza, a arrogância, como se eu tivesse que me justificar por existir aqui, por estar dirigindo um carro que vocês acham que não combina com a minha pele. O policial tentou interromper, mas Caio ergueu a mão. Não, eu vou terminar. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto, controlando a raiva que queimava por dentro. A mesma raiva que aprendeu a transformar em fala, em presença, em resistência. 7 minutos. Foi esse o tempo que vocês levaram para chamar a polícia, inventar uma história, me acusar. 7 minutos que podiam ter mudado tudo se eu tivesse reagido errado. Se eu tivesse levantado a voz. Se eu tivesse colocado a mão no bolso do jeito errado. Eu poderia estar no chão agora. Poderia ter virado estatística. O policial baixou os olhos. O casal parecia menor. A mulher mordeu o lábio. O homem enfiou as mãos nos bolsos, envergonhado, mas ainda sem coragem de pedir desculpa. Vocês acham que isso é um engano, um mal-entendido, mas isso foi uma escolha. Vocês escolheram me enxergar como ameaça. Escolheram agir como se tivessem autoridade sobre mim. E agora estão aqui, calados, porque não têm coragem de admitir o que fizeram. Um segundo policial se aproximou da viatura. Uma mulher negra, cabelo preso, expressão firme. Observou a cena em silêncio. Depois se posicionou ao lado de Caio. Não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Cúmplice. Atenta. Presente. Senhor Santos, deseja registrar a ocorrência? Perguntou ela com respeito. Caio pensou por um instante. Olhou para o casal. Olhou para o próprio carro. Depois encarou os olhos da policial. Sim, desejo sim. A mulher assentiu e pegou um bloco de anotações. Começou a registrar os fatos. O casal protestou, mas sem convicção. A gente não fez nada. Foi só uma suspeita. Suspeita baseada em quê? Rebateu a policial. No modelo do carro? Ou na cor da pele do condutor? A mulher quis responder, mas as palavras se atropelaram na garganta. O homem puxou-a pelo braço, tentando recuar. Não adianta fugir agora, disse Caio. Se vocês têm coragem para acusar, tenham coragem para responder. A cena durou ainda alguns minutos. Dados foram anotados, nomes registrados. O casal, antes em posição de superioridade, agora era observado por outros clientes que saíam do mercado e paravam para entender a confusão. Isso vai dar processo, hein? Sussurrou um homem ao passar por perto. Racistas, só sabem falar quando acham que têm razão, disse uma jovem balançando a cabeça. Caio não respondeu a ninguém. Apenas pegou os documentos de volta, entrou no carro e ligou o motor. O ronco da Urus soou alto, poderoso, quase como resposta. Antes de sair, baixou o vidro e olhou mais uma vez para o casal. Da próxima vez que acharem que alguém não tem cara de dono, tentem lembrar que aparência não define caráter, nem posse, nem direito. Engatou a marcha e saiu devagar, sem pressa. O sol ainda brilhava forte, mas agora o calor que queimava era outro. Um que vinha de dentro, construído ao longo de uma vida inteira, sendo visto como suspeito por padrão. Só que dessa vez, ele escolheu não deixar passar.
Caio dirigiu sem pressa pelas ruas largas do bairro, as mãos firmes no volante, mas o pensamento distante. A paisagem passava ao redor como um borrão ensolarado. Casas grandes com muros baixos, carros de luxo, gramados bem cuidados. Um cenário onde ele já havia sido confundido com o jardineiro, o entregador, o motorista de aplicativo, nunca o morador, nunca o dono. Ao parar no semáforo seguinte, sentiu o peso dos últimos minutos finalmente pousar sobre os ombros. O coração que até então mantinha um ritmo controlado, agora começava a acelerar, não pela tensão do momento passado, mas pela memória do que poderia ter acontecido. Sabia que não era exagero. Sabia que, se tivesse levantado a voz, ou se tivesse posto a mão no bolso do jeito errado, talvez não estivesse dirigindo naquele momento. Estacionou em frente ao prédio onde morava, um edifício moderno de fachada espelhada. O porteiro, seu Armando, já o conhecia. Acenou com a cabeça. Mesmo ali, onde morava há 2 anos, ainda havia dias em que alguém novo no condomínio perguntava com desconfiança: "O senhor está fazendo entrega?" Subiu para o apartamento e foi direto para a sacada. Abriu a porta de vidro, deixou o ar quente entrar. Precisava pensar. Precisava decidir. Sentia que aquele episódio não podia ser só mais um. Não queria se acostumar a ser humilhado com naturalidade. Não mais. Sentou-se no sofá da varanda, pegou o celular e abriu a câmera. Olhou para o próprio rosto por um instante. Depois virou o aparelho para uma das marcas mais visíveis daquele dia. O recibo da ocorrência que acabara de registrar. A policial negra que o acompanhou até o distrito tinha sido clara, firme, profissional. Ouviu sem interromper. Anotou cada detalhe. Disse que o procedimento seguiria, que ele seria informado sobre os próximos passos. Mas Caio sabia como as coisas funcionavam. Quantos casos como aquele morriam no silêncio dos gabinetes? Abriu o aplicativo de anotações e começou a escrever. Palavras soltas primeiro, depois frases inteiras. Casal acusa homem negro de roubo. Homem era o dono. Polícia confirmada. Documento no nome dele. Simples, direto, cru, como queria que fosse lido. Depois de quase meia hora, abriu o Instagram e gravou um vídeo curto, sem filtros, sem trilha de fundo. Não mostrou o rosto, apenas sua voz e o papel da ocorrência na imagem. Hoje, um casal chamou a polícia porque me viu sair do meu próprio carro. Uma Lamborghini Urus amarela. Eles tinham certeza de que eu era um ladrão. A polícia veio, checou os documentos e descobriu que eu sou o dono. E ainda assim, fui tratado como suspeito até o último segundo. Eu registrei a ocorrência, porque o que aconteceu não foi só racismo, foi tentativa de destruição da minha dignidade. E isso não vai passar batido. Postou. Fechou o celular. Respirou fundo. Demorou menos de 10 minutos para as notificações começarem. Amigos, colegas de trabalho, ex-alunos. Caio era professor universitário de economia, com mestrado concluído fora do Brasil. Era respeitado, admirado, mas nenhum diploma ou cargo o tinha protegido do que viveu naquela manhã. Mensagens começaram a pipocar. Vi o vídeo? Absurdo! Cara, isso é inacreditável. Precisa viralizar. Já compartilhei. Estamos com você. Mas também vieram outras, menos solidárias. Também, né? Lamborghini? Quem mandou se exibir? Aposto que exagerou. Sempre tem os dois lados. Caio leu em silêncio. Nada ali o surpreendia. Já tinha ouvido essas frases antes, em outros contextos. A tentativa de diluir o racismo, de justificá-lo, de suavizá-lo. Como se o desconforto alheio com sua presença devesse ser aceito como normal. Mas não dessa vez. O vídeo viralizou em poucas horas. Portais locais começaram a mencionar homem negro acusado de roubo por dirigir carro de luxo. Influenciadores compartilharam. O caso crescia. Caio não queria virar símbolo, mas também não podia mais fugir do impacto do que havia iniciado. Naquela noite, o telefone tocou. Era uma repórter de uma emissora nacional. Professor Caio, gostaria de conversar sobre o que aconteceu hoje. Ele hesitou.
Não estava pronto para a exposição, mas sabia que, se ficasse em silêncio, o episódio se apagaria como tantos outros. Topou. Marcou a entrevista para o dia seguinte, ao vivo. Na manhã seguinte, acordou com o celular congestionado. A matéria já estava no site do jornal local. Usaram trechos do vídeo. O título era direto: Homem é acusado de roubo ao sair do próprio carro em bairro nobre de São Paulo. Na entrevista, respondeu com clareza. Não teatralizou, não gritou, falou como sempre falava aos seus alunos, com lógica, calma e firmeza. Isso não foi uma confusão. Foi uma leitura social baseada na cor da minha pele. Foi um julgamento imediato que poderia ter custado minha vida. A entrevista foi compartilhada por figuras públicas. Deputados comentaram. Personalidades do meio jurídico, artistas, atletas. Alguns abriram o debate sobre racismo estrutural. Outros sobre a relação entre classe e cor. Caio assistia a tudo com um misto de orgulho e cansaço. Não tinha feito aquilo por visibilidade. Fez porque não suportava mais ser lido como exceção no espaço que ele mesmo conquistou. No dia seguinte, a Corregedoria da Polícia se manifestou. Informou que estava acompanhando o caso. O casal envolvido também foi identificado. Segundo informações extraoficiais, ambos seriam empresários do ramo imobiliário e estavam colaborando com a investigação. Mensagens anônimas chegaram, umas pedindo desculpas em nome do mal-entendido, outras mais agressivas, acusando Caio de vitimismo, de lacração, de querer aparecer. Então quer dizer que agora não se pode mais desconfiar? Escreveu um usuário. Mas a maioria das reações eram de apoio, de revolta genuína. Gente dizendo que já tinha passado por algo semelhante, que agora se sentia menos sozinha. Professores de escola pública exibiam o vídeo nas aulas de sociologia. Jovens negros comentavam com orgulho. Finalmente alguém falou por nós, sem abaixar a cabeça. Na mesma semana foi convidado para um evento sobre justiça racial. Recusou. Estava cansado. Preferia fazer silêncio por uns dias. Mas aceitou falar em uma roda de conversa em uma escola da periferia, onde uma professora o convidou dizendo: eles precisam ver alguém que venceu sem esquecer quem é. Caio foi. Sentou no meio dos alunos. Falou pouco, mas escutou muito. E ali, naquele espaço simples, percebeu o tamanho do que tinha começado. Na volta para casa, passou de novo pela frente do supermercado, onde tudo aconteceu. Parou o carro. Desceu. Olhou o lugar por alguns minutos. Os passos, a sirene, o rosto do policial, o dedo em riste, a frase: esse carro não é pra gente como você. De todos os momentos foi essa a que mais doía. Porque não era só sobre o carro. Era sobre a negação da possibilidade. Sobre não ser visto como pertencente. Sobre a brutalidade que é precisar provar, todos os dias, que é digno de existir onde se está. Mas naquele dia, ele não precisou se justificar. Precisou resistir. E isso ele fez, como tinha feito a vida inteira. Na segunda-feira pela manhã, Caio já estava de pé antes mesmo do despertador tocar. O corpo doía menos que a cabeça. Não de dor física, mas de exaustão mental. Desde o episódio no estacionamento, os dias se tornaram uma sequência de ligações, entrevistas, mensagens de apoio e também de ódio. Não havia como sair ileso de algo assim, nem mesmo quando se tem razão. Fez café preto forte, como de costume, e se sentou na varanda com o celular na mão. A cada atualização nas redes, mais menções, mais comentários, mais gente compartilhando o vídeo, o nome, a história. Era como se, de repente, seu cotidiano tivesse sido arrancado do privado e jogado sob luzes que ele nunca pediu. O nome dele aparecia agora em discussões políticas, podcasts, painéis de notícias. Alguns programas de TV tentavam suavizar o episódio, chamando de mal-entendido lamentável. Outros tinham coragem de chamar as coisas pelo nome: racismo. À tarde, o telefone tocou com um número institucional. Era da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Senhor Caio Santos, aqui é da ouvidoria.
Recebemos seu boletim e gostaríamos de conversar sobre o andamento da apuração. Ele foi cordial, confirmou os dados. Ouviu a explicação de que o caso estava sendo acompanhado pela corregedoria e que medidas estavam sendo tomadas para garantir a integridade do processo. A voz do outro lado era profissional, mas distante. Técnica demais para um tema tão humano. Caio agradeceu e desligou. Sentiu um gosto amargo na boca. Sabia como essas investigações se arrastavam, como desapareciam nas gavetas com o tempo. Não tinha ilusões, mas também não estava disposto a esquecer. No final do dia, decidiu sair. Precisava respirar fora das paredes do apartamento. Pegou o carro e dirigiu até o Parque do Ibirapuera. Andou em silêncio pelas trilhas, desviando dos corredores, das famílias com crianças, das câmeras de curiosos que por acaso o reconheciam. Usava boné, óculos escuros, mas mesmo assim, 2 adolescentes o apontaram e cochicharam. Parou em frente ao lago, viu os patos nadando preguiçosos e ali, pela primeira vez em dias, sentiu um respiro mais fundo. Um senhor idoso se aproximou. Tinha a pele escura como a dele e as mãos marcadas pelo tempo. "Você é o rapaz do vídeo, né?" disse, com um sorriso triste nos olhos. Caio assentiu. "Queria te agradecer. Eu já passei por tanta coisa parecida, mas nunca consegui falar. Você falou por muita gente." Caio não soube o que responder. Apenas ofereceu a mão, que o homem apertou com força. Depois ele se afastou devagar, deixando uma mensagem silenciosa e pesada que Caio carregaria consigo. Naquela noite, abriu o e-mail e encontrou uma mensagem vinda do colégio onde havia estudado no ensino médio. A coordenadora o convidava para participar de um debate sobre preconceito estrutural com os alunos do ensino médio. O tema era "Quem tem direito à cidade?" e usariam seu caso como ponto de partida. Demorou para responder. Não queria transformar a dor em palestra, mas sabia que aquilo poderia fazer diferença. Na semana seguinte, entrou pela porta do auditório da escola de camisa simples e tênis preto. O mesmo chão onde, anos atrás, ouvira um professor insinuar que ele não teria chances na universidade. O mesmo lugar onde um colega certa vez perguntara, na frente de todos, se ele morava na favela. Agora era recebido com aplausos, olhares atentos, cartazes com frases como "Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista." A coordenadora o apresentou com entusiasmo, mas ele manteve o tom baixo ao subir no palco. Não queria ser símbolo, queria ser real. "Eu estou aqui não porque sou diferente, mas porque fui tratado como se fosse, e porque dessa vez eu resolvi não aceitar calado." Falou por quase 40 minutos. Não leu nada. Lembrou, contou, detalhou. Do primeiro olhar atravessado até o momento em que a chave da Lamborghini ainda estava entre seus dedos e, mesmo assim, ninguém quis acreditar que ele era o dono. Contou do medo controlado, da humilhação pública, da raiva guardada com os dentes cerrados. No final, abriu espaço para perguntas. Um garoto magro, do fundo da sala, ergueu a mão. "Você não teve medo de denunciar?" Caio pensou por alguns segundos. "Tive. Mas tive mais medo de me calar e permitir que isso aconteça com alguém que não tenha voz, não tenha prova, não tenha recurso." Outra aluna, negra com tranças longas, perguntou: "O que mais doeu?" Dessa vez, a resposta veio rápida. Ser tratado como impostor na própria história. Como se tudo que construí fosse impossível demais para alguém como eu. A plateia ficou em silêncio. Silêncio que não era de desatenção, mas de escuta. Escuta profunda. Escuta de quem finalmente via alguém dizer o que tantos sentem. Ao sair, alguns estudantes pediram fotos. Outros só quiseram abraçar. E uma professora de olhos marejados disse: "A gente precisava disso. De um nome, de uma cara, de uma coragem assim." Nos dias seguintes, os convites se multiplicaram. Universidades, coletivos, ONGs. Caio escolhia a dedo onde iria. Recusava entrevistas sensacionalistas. Evitava programas que queriam contar sua história sem escutar sua versão. Não estava interessado em fama. Estava em alerta. Certa noite, enquanto revisava um artigo acadêmico sobre mobilidade social e racismo,
recebeu uma mensagem inesperada. Era da mulher que o acusara no estacionamento. A mensagem era longa, mas ele leu cada linha. Dizia que estava envergonhada, que o episódio a fez repensar toda a vida, que estava passando por terapia, que queria pedir desculpas pessoalmente, mas que entenderia se ele não aceitasse. Caio ficou olhando a tela por um tempo. Depois bloqueou o celular e foi caminhar. Não porque sentisse raiva, mas porque entendeu que não queria ser o reeducador dos seus agressores. Não era sua obrigação. Ela que encontrasse o próprio caminho. A justiça que viesse da verdade, não do perdão forçado. Mais tarde, soube que ela havia sido afastada da empresa em que trabalhava por quebra de conduta ética. O homem, seu marido, também teve o nome envolvido em outro episódio similar, segundo comentários nas redes. O mundo dava voltas, mas Caio não se alimentava disso. Queria mais do que justiça punitiva. Queria transformação. E ela viria, talvez aos poucos, em cada aluno que agora questionava as narrativas prontas, em cada pai que conversava com o filho sobre racismo pela primeira vez, em cada pessoa branca que começou a se perguntar por que sentia desconfiança de um corpo negro num espaço de poder. Ele não pediu para ser exemplo, mas não fugiria do que esse caminho pedia. Porque depois de ser tratado como ladrão por dirigir seu próprio carro, o mínimo que podia fazer era continuar dirigindo sua própria história, mesmo que o percurso fosse longo, lento e solitário. Ele já havia enfrentado coisa pior, e agora, com mais olhos atentos, não estava tão sozinho assim. Na manhã em que a investigação foi oficialmente encerrada, Caio recebeu a notícia por e-mail. O caso fora arquivado por falta de elementos para configurar crime de injúria racial por parte do casal. No mesmo documento, constava que os policiais envolvidos seriam reorientados quanto aos protocolos de abordagem, sem qualquer medida disciplinar real. Não havia punição. Não havia retratação. Só um encerramento burocrático, seco, como se tudo aquilo tivesse sido um episódio corriqueiro que não deixou marcas em ninguém, quando, na verdade, marcou profundamente. Caio leu o e-mail inteiro 3 vezes. Depois o apagou. Ele não se surpreendeu. Conhecia o sistema. Sabia como ele se protegia. Ainda assim, a decepção batia fundo, porque mesmo depois da repercussão, da comoção, da mobilização, a estrutura permanecia intacta, impune, indiferente. Saiu para caminhar sem rumo, passou por padarias, cruzamentos, crianças indo para a escola, tudo funcionando normalmente, como se o mundo não tivesse assistido a mais uma ferida aberta sendo costurada com silêncio. Parou em uma banca e viu sua própria imagem estampada em uma pequena nota de rodapé na revista semanal. A manchete principal era sobre o crescimento do mercado de luxo no Brasil. Mais abaixo, uma linha seca. Professor negro sofre acusação injusta por dirigir carro de luxo, caso é arquivado. Virou o rosto, pagou uma água e seguiu andando. No caminho de volta, parou diante da Lamborghini estacionada na garagem. A mesma que tinha despertado ódio, inveja e denúncia. Por um segundo, pensou em vendê-la. Não por medo, mas por cansaço. Aquilo tudo tinha um preço que o luxo não pagava, mas não cedeu. Aquele carro não era só ostentação. Era conquista, era esforço, era a prova física de que ele havia vencido, mesmo quando tudo conspirava para impedi-lo. Naquela noite, recebeu uma ligação de Dona Cida, sua antiga professora de português no ensino fundamental. Ela havia acompanhado tudo. A voz dela estava trêmula, mas cheia de orgulho. Meu filho, você aguentou. Você falou com a firmeza que eu sempre soube que você tinha. Obrigada por não abaixar a cabeça. Eu não podia, professora. Já abaixei a cabeça demais nessa vida. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois ela disse, você não mudou só sua história. Mudou a de muita gente. Desligou e ficou olhando para o teto. Pensou em quantas vezes havia sido invisível. Quantas portas se fecharam antes mesmo de ele tentar bater. E agora, mesmo sendo ouvido, o sistema ainda tentava empurrá-lo para o esquecimento. Mas ele não ia permitir. Decidiu escrever.
Passou os dias seguintes mergulhado em um texto que não era acadêmico, nem técnico, nem teórico. Escreveu como quem sangra. Cada palavra carregava dor, memória, coragem. Contou a história do início ao fim, com detalhes, sem floreios, sem medo. Publicou o texto em um portal de notícias independente. O título era direto: O dia em que minha pele foi mais importante que meus documentos. O artigo explodiu nas redes. Mais do que o vídeo, mais do que a entrevista, o texto tocou. Porque estava cru, honesto, real. Gente de todo o país começou a compartilhar. Comentários de jovens dizendo que passaram por coisas parecidas. Comentários de mães agradecendo por ele mostrar que seus filhos não estavam loucos ao sentirem medo da polícia. Comentários de gente branca dizendo que nunca tinham parado para pensar em como um simples olhar podia destruir alguém por dentro. E mais do que isso, Caio começou a receber convites para criar algo maior. Um projeto, uma ação, uma frente de educação antirracista. Ele resistiu no começo. Não queria ser o caso da Lamborghini para sempre, mas percebeu que não era sobre ele. Era sobre o que aquilo tinha revelado. Aceitou se unir a uma organização que atuava em escolas públicas com educação de direitos. Criaram um programa chamado Não é Favor, focado em ensinar jovens negros sobre seus direitos, sua potência, sua história, e também a se protegerem dos olhos que duvidam antes de perguntar. Meses depois, Caio entrou em uma sala de aula na periferia de São Bernardo do Campo. 30 adolescentes o aguardavam. Alguns já conheciam sua história. Outros só sabiam que era aquele cara da internet que não deixou barato. Ele sorriu, entrou com uma caixa de papelão e tirou de dentro uma placa branca com letras pretas. Você tem direito de estar onde está. Pregou na parede, olhou para os alunos e disse: Essa frase aqui vai ser o começo de tudo. A aula começou com perguntas. Depois vieram histórias. Um aluno contou que foi seguido por segurança no shopping. Uma menina contou que sua mãe foi barrada na entrada de um condomínio. Outro disse que sonhava em ter um carro de luxo, mas que tinha medo do que podia acontecer se um dia conseguisse. Caio ouviu tudo. E depois contou mais uma vez sua própria história. Não para ser o centro, mas para mostrar que eles não estavam sozinhos. Que era possível existir com dignidade, mesmo num mundo que tenta roubar isso a todo momento. Quando a aula terminou, um dos meninos se aproximou. Tinha 14 anos, olhos inquietos e mãos grandes. Professor, um dia eu também vou ter uma Lamborghini. Caio sorriu. Vai ter, sim. Mas mais importante que isso, você vai saber que não precisa pedir desculpas por tê-la. O garoto assentiu com os olhos brilhando. E Caio entendeu naquele instante que mesmo que a justiça institucional tivesse falhado, algo muito maior tinha acontecido. Uma geração inteira tinha visto, ouvido e aprendido. E isso ninguém arquivaria. Antes de sair da escola, olhou mais uma vez para a placa na parede. Você tem direito de estar onde está. Era simples, mas naquele país era revolucionário. Se essa história te marcou, se te revoltou, se te fez pensar, compartilhe e se inscreva. Porque tem mais histórias como essa que precisam ser contadas. E mais vozes que precisam ser ouvidas.